Já coloquei, tá, gente? Oi, Poliana, seja bem-vinda. Então, eu acho que somos nós hoje aqui, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Tatiana. Oi, Poliana. Foi minha supervisora do estágio, quando eu fazia graduação, lá em Dourados. Maravilha. Então, Tati, obrigada por você estar, né, ter aceitado falar para a gente hoje sobre esse assunto. Eu estou ansiosa, queria ter lido mais um pouquinho, mas eu quero te ouvir. Oi, Giovana. Oi, E, gente. Oi, Giovana. e Olá, boa tarde. boa tarde. Então, eu acho que assim, vamos começar, né? Vou deixar para você falar o que você quiser, se apresentar. Acho que a maioria aqui te conhece. Como é que você quer começar esse encontro? Tá, está na sua. Eu quero primeiro agradecer o convite, Gislene, foi muito bom. É sempre bom quando a gente é convidado para falar, porque a gente estuda bastante, né? E Verdade. reler e ler as coisas, então é sempre bom. O que eu pensei para hoje é o seguinte: o texto o capítulo 3 ele diz a releitura do projeto, e ele fala sobre outros textos de maneira, ele cita o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, ele cita a negativa, ele cita o mal-estar na civilização e tal, mas eu pensei de focar no projeto, porque é um texto mais, como é que eu vou falar isso? Mais difícil, assim, mais neurológico, mais, enfim, que eu acho que eu acho que tem mais dificuldade. Eu imagino que as pessoas também tenham mais dificuldade com esse texto, até pela linguagem dele e tal. Então, eu achei interessante focar nele, e a proposta do Lacan nesse capítulo é essa mesmo, né? Então, é isso. Então, vamos começar. Ai, que ótimo. Lacan começa dizendo assim, no comecinho do capítulo, na página 48. Deparei-me em meu caminho com certos pontos da obra de Freud. E vocês viram da última vez como fui levado a recorrer de maneira especial a essa obra curiosamente situada que é o projeto. Vocês conhecem as reservas que se pode ter em relação à correspondência com Fliss. Não é uma obra. O texto que temos não é completo, mas é seguramente coisa muito preciosa, especialmente os trabalhos anexos entre os quais o projeto tem um lugar eminente. Aí, como é que na tradução da Imago, que é essa aqui que eu peguei o projeto, que é essa que eu tenho, antes de entrar especificamente no projeto, o editor e o tradutor, eles fazem uma, um esboço histórico contextualizando a escrita desse texto. E nesse esboço, eu achei interessante pegar desse começo, porque dá para a gente perceber como que Freud ele fica animado com o projeto, e depois ele desanima. Aí ele anima de novo, aí ele desanima. Então, eu achei interessante, assim, para trazer aqui. Aí ele diz assim, ó, o editor. Pouco depois, em 4 de setembro de 1895. Segundo Ernest Jones, Freud foi visitar Fliess em Berlim. As conversas com o amigo, evidentemente, ajudaram-no a aclarar as ideias, pois a redação do projeto foi iniciada logo em seguida, literalmente em seguida, pois, segundo escreve Freud, em 23 de setembro, na carta 28, ele diz assim: enquanto eu estava no trem, comecei um breve resumo da minha pi, psi e ômega para submeter à sua apreciação. Resumo que efetivamente constitui as primeiras folhas escritas a lápis do projeto, tal como possuímos hoje. Passo então a descrever a marcha do trabalho iniciado durante a viagem. Já tenho um volume considerável de meros rabiscos, é lógico, nos quais deposito grande esperança. Meu cérebro, descansado agora, encara como brincadeira as dificuldades acumuladas. E dia 8 de outubro, Freud envia a Fliess 2 cadernos que já tinha completado. Essa é a carta
29. Aí ele diz assim: elas foram inteiramente rascunhadas depois de minha volta e lhe dirão pouca coisa a título de novidade. Conservei comigo um terceiro caderno que trata de uma psicopatologia do recalcamento, porque ele só leva o assunto até certo ponto. A partir daí, vi-me forçada a reiniciar todo o trabalho de esboços que tenho estado ora orgulhoso e contente com ele, ora envergonhado e deprimido. Então, dá para a gente ver que ele anima e desanima, né? Uhum. Até agora, depois de um excesso de tormentos mentais, digo a mim mesmo, apaticamente, que o material ainda não se coaduna e talvez nunca venha se coadunar. O que eu não consigo enquadrar não é o mecanismo. Para isso, não me faltaria paciência, mas sim a explicação do recalcamento. Embora, se diga-se de passagem, tenha efetuado grandes progressos no que tange a seu conhecimento clínico. Uma semana depois, em 15 de outubro, na carta 30, o assunto é mais uma vez posto de lado por falta de solução. Mas em 20 de outubro, na carta 32, Freud já está mais otimista. Ele diz assim: durante uma noite que estive muito ocupado, de repente as barreiras caíram por terra. Os véus se desfizeram e me foi possível enxergar desde os detalhes das neuroses até os determinantes da consciência. Tudo apareceu encaixar-se e as engrenagens se ajustavam, dando a impressão de que o conjunto era realmente uma máquina que logo, logo começaria a andar sozinha. Então, ele vai nesse hora esgotado, hora animado, né? Aí o editor diz, aí no finalzinho ele diz, então o projeto desaparece de vista até surgir cerca de 50 anos mais tarde, no meio às cartas esquecidas que Freud escreveu a Fliss. Só que essas ideias deles contidas persistem e, por fim, florescem na teoria da psicanálise. Então, persiste tanto que o Lacan pegou, né, o projeto depois e desenvolveu aqui. Então, lá, daí voltando para o texto do Lacan, no item 1, Lacan diz: o projeto é extremamente revelador de uma série de embasamento da reflexão freudiana. Seu evidente parentesco com as formulações de sua experiência, que em seguida Freud foi levado a produzir, torna-o verdadeiramente precioso. Aí na página 49 ele diz: acredito que a oposição entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, a do processo primário e do processo secundário, sejam menos da ordem da psicologia do que da experiência propriamente ética. Né? Então, ele está dizendo que a oposição entre o princípio do prazer e o princípio da realidade deve ser entendida num contexto ético. E aí, o que que a gente pensa sobre isso, né? Eu fiquei pensando o que ele quis dizer, né? Que essa coisa do princípio do prazer e da realidade no contexto ético. O princípio do prazer está relacionado com o desejo de evitar a dor, de buscar a satisfação imediata, né? Enquanto o princípio da realidade introduz a necessidade de lidar com as restrições do mundo interno e com as demandas sociais, morais e tal. E Lacan, eu acho que ele trata da experiência ética da psicanálise, não está simplesmente na moderação das pulsões, as adaptações às normas sociais, mas a confrontação com o desejo inconsciente, né? Que é isso que ele trata aqui no seminário 7. Ele trata do seminário a ética do desejo, e eu acho que é isso que é isso, é o princípio do prazer e o princípio da realidade, e a importância da gente acessar, descobrir, sei lá, os desejos, né? Mesmo que isso vá contra as convenções sociais, contra as convenções pessoais, né? Sei lá, morais. A oposição entre o processo primário, associado ao princípio do prazer, e o processo secundário, associado ao princípio da realidade, pode ser vista como uma luta ética entre o desejo e as pressões para se conformar-se às normas externas. É isso que eu pensei. Me diga você. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão... Tá tudo certo? Então, eu pensei nisso, nessa coisa, quando ele diz, né, que ela
do princípio do prazer e um princípio da realidade como um contexto ético. Aí, Lacan, no seminário, continuando, ele diz: houve em Freud a percepção da dimensão da própria ação humana, a própria, não, a percepção da dimensão própria em que a ação humana se desenrola. Não deve ser apenas na aparência do ideal de reducionismo mecanicistas que aparece no projeto. Em compensação, a contrapartida descoberta freudiana dos fatos da neurose é, desde o princípio, precedida da dimensão ética em que efetivamente se situa. O que nos mostra é o conflito ali em primeiro plano, desde o início, o conflito, que vamos dizer massivamente da ordem moral. Então, ele está dizendo que não é só que Lacan, que Freud não está só colocando a coisa mecânica entre os neurônios lá, mas que tem uma coisa de uma dimensão ética aqui. Aí, no projeto, na página 370, ele começa, Freud diz isso também, ele diz assim, ó, ele vai explicar que os neurônios psi têm uma propensão à descarga, né, que tem e essa urgência é liberada pela ação motora, e que não tem jeito de descarregar tudo, porque sempre está produzindo mais Q de energia, né, endógeno, e aí ele diz assim, ó, essa via de descarga adquire, assim, a importantíssima função secundária de comunicação, e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. Então, assim, se por um lado tem essa tendência a satisfazer, por outro, o desamparo humano é a fonte dos motivos morais. Eu fiquei pensando no que foi, né? Então, assim, por mais que a tendência a satisfazer, mas a dependência do ser humano de outros seres humanos, nascem os motivos morais, que eu acho que é mais ou menos o que está no seminário 7 e o que está aqui no projeto, né? Que ele diz aqui. Tati, você A pergunta dimensão na ética da página. neurose. Hum, Posso fazer só uma pergunta claro, com relação à página? Você falou que é na página 370 do projeto, né? é. Achou? Ele começa Não. assim, ó. O enchimento dos neurônios nucleares em psi terá como resultado uma propensão à descarga, uma urgência que é liberada pela via motora. A experiência demonstra que, aqui, à primeira vista, é seguido que conduz à alteração interna, expressão das emoções, gritos, inervação vascular. Mas, como já explicamos no início, nenhuma descarga pode produzir um resultado aliviante, visto que o estímulo endógeno continua a ser recebido e se restabelece a tensão em psi. Nesse caso, o estímulo só é possível de ser abolido por meio de uma intervenção que suspenda provisoriamente a descarga Q no interior do corpo. Uma intervenção que venha dessa ordem requer alteração do mundo externo, fornecimento de víveres, aproximação do objeto sexual, que, com ação específica, só pode ser promovido de determinadas maneiras. O organismo humano a princípio, incapaz de promover essa ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil por descarga através da via de alteração interna. Essa via de descarga adquire, assim, importantíssima função secundária da comunicação, e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. Você achou? Achei, e até achei interessante a nota de rodapé que ele faz embaixo, né? Por exemplo, pelo grito da criança, né? Grito da criança. Porque Aham. ela não consegue se satisfazer sozinha, precisa do outro, né? Aham. Muito bom. Obrigada. A dimensão ética da neurose é um aspecto importante e complexo na teoria psicanalítica de Freud. A neurose está intimamente relacionada com os conflitos internos, especialmente aqueles envolvendo os desejos e as pulsões, e as normas morais e sociais internalizadas. Então, eu acho que isso que eu acho que ele está marcando, tanto
nesse seminário 7, nessa parte do projeto, quando ele diz o desamparo inicial do ser humano é a fonte primordial de todos os motivos morais. Eu acho que nessa relação com o outro, né, com o mundo, eu pensei nisso. E vocês? Começando a pensar, mas é exatamente, visualizando essa ponte da relação com o outro, né? Acho bem interessante isso que você colocou. Aí na página 49, Lacan diz, assim, isso não é assim tão novo. Quer dizer, essa discussão sobre a ética não é uma discussão nova. Todos os fabricantes de éticas lidaram com o mesmo problema. É justamente por isso que é interessante fazer história, a genealogia da moral. Não no sentido de Nietzsche, mas como a sucessão das éticas, ou seja, a reflexão teórica sobre a experiência moral. Dando-nos conta, então, da significação central dos problemas que são colocados desde a origem, e tal como são mantidos em certa constância. Então, Lacan está falando, fazendo referência aqui, que a gente não vai entender a ética como Nietzsche entendeu no livro Genealogia da Moral. Eu até peguei esse livro, está em PDF, se vocês quiserem, eu coloco no grupo lá, tá? Então, nesse livro, ele faz uma genealogia da moral, formação histórica dos valores humanos. E ele critica a filosofia clássica, o cristianismo e tal, mas Lacan diz que a gente não vai pensar na ética como Nietzsche, né? Aí, mais para frente, Lacan faz uma... Fala sobre o conflito entre o prazer e a moral. Ele diz assim: porque, afinal, foi preciso que os éticos voltassem sempre ao problema enigmático da relação do prazer com o bem final, naquilo que dirige a ação humana enquanto moral? Porque sempre voltar a esse tema do prazer? A exigência interna coage o ético a tentar reduzir as antinomias que se ligam a esse tema. Provém de quê? Do fato de que o prazer aparecer em muitos casos como termo oposto ao esforço moral. E de ser preciso, no entanto, que ele encontre aí uma referência final, aquela a qual o bem que orienta a ação humana deve, no final da conta, reduzir-se. Então, é isso que ele está dizendo, do conflito entre o prazer e a moral que sempre percorre o humano aí. Na página 49, ele diz assim, Freud vem aí apenas como um sucessor. Ele nos fornece uma coisa de um peso incomparável que muda para nós o problema da dimensão ética, até o ponto a qual não temos consciência. Então, ele diz que Freud mudou a partir da dimensão ética, porque chegou num ponto que a gente não tem consciência. Então, a dimensão ética muda a partir de Freud por causa disso. E aí, o que aconteceu? Aí ele diz que Freud foi o sucessor, porque tantos já propuseram a falar de ética e moral, mas o Freud oferece algo que muda a dimensão, né? Porque a gente não tem consciência. Aí ele continua a falar de Aristóteles, da ética a Nicômaco, que a Andrea já tinha citado na fala dela, né? E que não vai usar Epícleto nem Sêneca, mas que temos que falar da teoria utilitarista, uma vez que ela é significativa da virada que desemboca em Freud. Então, eu fiquei pensando, ele não vai usar Epíteto nem Sêneca. Aí, esse livro de Epíteto é a arte de viver, o manual clássico da virtude, da felicidade e da sabedoria. E de Sêneca é a tranquilidade da alma. Esses dois autores são estoicos, né, que propõem que os homens vivessem em harmonia com a natureza e significava uma harmonia consigo próprio, com a humanidade com a natureza. Isso que está no livro. Esses livros também, se vocês quiserem, eu mando lá. Aí eu fiquei pensando, por que que ele diz que a gente vai ter que falar da teoria utilitarista
uma vez que ela, que ela é significativa virada que desemboca em Freud. Fui tentar entender por que o que ele estava querendo dizer com isso. E aí eu fui pesquisar o que é utilitarismo e tal. A utilitarismo é uma teoria que avalia a moral e, sobretudo, as consequências dos atos humanos. Esse utilitarismo, ela tem a ideia que as condutas devem promover a felicidade ou prazer coletivo, que a gente deve evitar ações que levam sofrimento e dor. Então, assim, a teoria utilitarismo e a psicanálise têm enfoque diferente, não tem, né? Mas o que será que tem em comum que o Lacan buscou aí, né? Que eu achei que tem a ver com esse capítulo. Porque essa teoria utilitarismo é uma teoria ética que afirma que a melhor ação é aquela que maximiza a felicidade e o bem-estar. Então, tem valorização do bem-estar e minimização da dor. Especialmente no projeto, o Freud está dizendo disso, né? Do princípio do prazer e o princípio... Então, acho que é isso que ele está dizendo. Então, eu acho que a conexão entre o utilitarismo e a psicanálise, eu acho que tem a ver com essa coisa do princípio do prazer, que é essa coisa de evitar essa tensão, e, e evitar o desprazer, a dor. Eu acho que seria isso, assim, o ponto em comum que eu consegui perceber. O que vocês acham? Porque A Giovana quer falar. tem a ver, né? Porque justamente ele está dizendo no projeto disso, do princípio do prazer, dessa tensão que tem que ser mantida no mínimo possível, né? Então, ao ponto que eu achei que pudesse ligar o utilitarismo à psicanálise, eu acho que essa relação do prazer e da dor, que o Lacan está colocando aqui. O que vocês acham? Oi, Tati. Eu gostei dessa frase que você colocou, valorização do mal-estar e minimização da dor. Eu achei ela, assim, fundamental para muitas teorias, e aí me lembrei até do capitalismo, assim que a gente vive, né, cada vez mais. Mais utilitarista, né? Você disse. Mais utilitarista. Ótimo, vou até colocar isso aqui, mais utilitarista. Eu acho que ele disse que mantém um ponto, eu pensei que a única coisa que pudesse ter relação era isso, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ler bastante para pensar diferente, no meu caso. Porque é um texto que nos conduz também a pensar. O Lacan vai conduzir no Seminário 7. E não traz o que é, não traz o conceito. Ele já traz o pensamento. Mas ele não é um glossário, não é um livro como Vocabulário da Roudinesco. Você vai lá, o que é o princípio do prazer, o que é isso, né? Então, ele já traz um pensamento, e aí, para pensar diferente disso que você falou, olha, vou precisar estudar muito, talvez até ler Nietzsche, porque ele falou que não era... não vamos pensar dessa forma. Então, vamos ver o que Nietzsche pensou para não pensar dessa forma, né? O Epíteto e a Sêneca também, que parece que traz um manual, né? Como um é a arte de viver, o manual clássico da virtude, da felicidade e da sabedoria, e de Sêneca é a tranquilidade da alma, coisa que a psicanálise não considera, né? Tranquilidade da alma, a arte de viver, né? Não tem. É bem o oposto mesmo, né? É. Aí na página 50 ele diz: o interesse do comentário que fazemos em certas obras, eu expressaria hoje nos próprios trechos dos quais Freud se serve no projeto para designar algo que, pelo menos ao meu ver, está muito próximo da linguagem que lhe ensinei ao longo desses anos, a colocar no plano do funcionamento do processo primário,
Aí ele coloca um termo em alemão que é o trilhamento, que ele chama de trilhamento. O discurso freudiano trilha, no enunciado do problema ético, algo que, por sua articulação, permite-nos ir mais longe do que nunca se foi naquilo que é essencial do problema da moral. Essa será a inspiração de nosso progresso desse ano. É em torno do termo da realidade, do verdadeiro sentido dessa palavra empregada por nós, sempre de uma maneira tão inconsiderada, que se situa a força da concepção de Freud, a qual é preciso medir com persistência do próprio nome de Freud no desenvolvimento da nossa atividade analítica. Aí Lacan, na sequência, ele fala que o texto é difícil, mas também é apaixonante, e ele faz uma crítica à tradução francesa do projeto, que partiu da tradução inglesa, e que acontece a mesma coisa com a gente, né? Que o projeto está aqui, que é a tradução em português, que vem da tradução em inglês. Então, se perde alguma coisa, a mesma coisa que estava na tradução francesa, tá na tradução brasileira. Na página 51, Lacan propõe: pois bem, o que lhes propõe esse ano não é simplesmente serem fiéis ao texto freudiano e fazerem a sua exegese, assim aí como se tivesse uma fonte de uma verdade, que não seria o modelo, o leito, a vestimenta, a impor toda a experiência. Então, não é só ser fiel, tem que ser mais que fiel, tem que buscar no que ele está, uma pesquisa exaustiva no texto do projeto, é isso que ele propõe para a gente aqui. Aí ele vai falar, nesse parágrafo, ele diz o que é importante a gente ler. Ele fala que o que é importante a gente ler nesse parágrafo. O que vamos fazer? Vamos buscar o filo, o desenvolvimento dos conceitos de Freud, o projeto, o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, a primeira vez publicado a posição de processo primário e processo secundário, e a maneira pela qual ele concebe as relações do consciente, do pré-consciente e do inconsciente, a introdução do narcisismo dessa economia, e, em seguida, o que se chama de segunda tópica, covalorizações das funções recíprocas do eu, do supereu, do mundo exterior, que confere uma expressão acabada às coisas cujos germes já entrevemos com surpresa no projeto. Enfim, os textos ulteriores sempre centrados no mesmo tema, como a realidade se constrói para o homem. Ou seja, o artigo de 1925, que é a negativa, né, que teremos que reler, o mal-estar da civilização, mal-estar da posição do homem no mundo. O termo em alemão é cultura, e teremos, talvez, de tentar cingir exatamente seu alcance na escrita de Freud, o que nunca acolhe os conceitos de maneira neutra, banal. Para ele, o conceito tem sempre uma importância verdadeiramente assumida. Então, ele está falando de todos esses textos aqui, de como a realidade se constitui para o homem. Todos esses textos aqui, o Freud trata disso, né? E aí, o que eu pensei aqui? Como eu tinha dito para vocês, eu não vou falar sobre a interpretação dos sonhos, não vou falar sobre a negativa, não vou falar sobre mal-estar na civilização, eu vou centrar exclusivamente no projeto. Eu reli o projeto e eu li também um artigo muito interessante, que vocês quiserem, eu mando para vocês também, que chama Atualidade do Projeto. Ele explica bem o projeto, fica de uma maneira bem didática, e eu trouxe um pedacinho aqui para ler para vocês, pedacinho, um pedação, mas, de qualquer maneira, eu coloco lá no grupo também, porque é bem interessante. Bom, No projeto, Freud desenvolve um modelo para o funcionamento psíquico como um todo, para além do estudo da memória como atividade consciente. A descrição desse aparelho já antecipa noções do funcionamento cerebral e cognitivo desconhecidos até então. Sinapse e o entendimento da memória como um sistema dinâmico e aberto. O aparelho psíquico é nos apresentado por Freud como uma rede neurônica capaz de transmitir e transformar a energia que impele o sistema e engenda atividade psíquica. A partir dessa construção teórica,
Freud propôs um modelo de funcionamento da atividade psíquica normal, bem como de seus possíveis distúrbios, descrevendo, através do funcionamento do aparelho, processos psíquicos como percepção, alucinação, consciência, sonhos e histeria. Para Freud, uma psicologia de alguma relevância tem que fornecer uma explicação da memória. Está isso na Interpretação dos Sonhos, na página 351. Nessa direção, encontraremos no aparelho psíquico uma tripartição. 3 sistemas de neurônios, ômega, pi e psi. Sendo esse último capaz de representar a memória. Então, o psi, que é capaz de representar a memória, tá? No psi. Essa particularidade do sistema psi se deve à sua impermeabilidade. Pode acumular energia até o limiar das barreiras de contato seja ultrapassado a ponto de favorecer a conexão entre os neurônios. Uma ideia fundamental para a compreensão dinâmica do aparelho é que as suas fontes de energia, a energia Q, sujeita às leis gerais do movimento, circula pelo aparelho psíquico, podendo ser acumulada ou deslocada. Então, tem a energia Q, e essa energia Q ela vai circular no aparelho psíquico, ela pode ser modificada, deslocada, mas ela circula dentro do aparelho, esse quantum de energia. Entende-se inicialmente que o sistema, organismo, tem que descarregar tal energia Q. A energia Q possui suas fontes, sendo endógena do próprio organismo ou exógena de fora. A fonte endógena caracteriza-se, segundo Freud, por um tipo muito particular de necessidade que ele descreveu como grandes carecimentos que permitem a vida humana. Assim, teremos como exemplo o sono, o calor, a fome, a sexualidade, como expressões dessa energia endógena. Ou QN, né? Quanto? É importante ressaltar que a complexidade da vida humana faz com que tais carecimentos sejam mais do que expressões das necessidades biológicas simplesmente, pois o ser humano, um ser de linguagem, já se distancia deste antes do nascimento do mundo dito animal. Assim, a escolha de carecimento e não necessidade indica claramente a função simbólica dos processos psíquicos. Então, você está vendo que isso aí é o Freud está falando sobre um embrionário da pulsão, né? Então, essa Q endógena seria o que ele iria mais lá na frente formular como pulsão. Freud nos apresenta a dinâmica da QN no aparelho, ressaltando que, a partir do momento que a necessidade orgânica se faz presente no organismo, temos um acúmulo da energia na proporção do aumento de tal necessidade. A tensão gerada pelo acúmulo de Q no sistema nos remete à segunda função do aparelho psíquico, função secundária, atender às demandas geradas por uma fonte endógena para a manutenção da vida. Um princípio que se opera no funcionamento do sistema é de que cada neurônio deve descarregar a energia que recebe. Então, tem essa energia e a tendência do organismo é descarregar essa energia. É isso que está no projeto. Ao receber um fluxo Q, o neurônio torna-se catexado. O termo designa um estado que a energia acumulada deve ser passada adiante através das vias disponíveis dos neurônios. Então, a energia está aqui, ela tem que ser dissipada, tem que sair. E ele coloca para falar sobre como é que essa energia é dissipada. Freud nomeia no projeto como barreiras de contato, que seriam mecanismos semelhantes a uma comporta. Então, nessa barreira de contato que Freud propõe lá no projeto. A transmissão de energia entre os neurônios é regulada por um mecanismo semelhante à comporta. São barreiras de contato. Tais barreiras impõem
dificuldade ao livre fluxo de energia no sistema, sendo uma propriedade que surge da tendência que os neurônios devem evitar receber energia excessiva. Assim, a catexia se mantém até o momento em que a quantidade de energia é suficiente para romper a barreira de contato. Quando isso acontece, os neurônios envolvidos nessa conexão tornam-se catexados e o valor da resistência das barreiras de contato entre eles diminui. Dessa forma, surgem as facilitações, marcas ou traços do fluxo de energia que constituem o princípio de formação da memória. Então, a partir dessa energia que vai de um neurônio para o outro, deixa marcas nessa transmissão da energia, e isso seria a memória. Aprendemos desse mecanismo que o entendimento da memória enquanto marca, trilhamento, que se estabelece na quantidade dos vínculos entre os neurônios e está sujeito à magnitude da energia investida em tais conexões. Tá? Então, aí é isso. Então, a partir da quantidade de energia que tem nessa conexão, esse trilhamento, essa marca da memória se estabelece. Uma das ideias desenvolvidas no projeto tem particular destaque na atualidade do pensamento freudiano. É o conceito de trilhamento que o Lacan traz, né? O poder que a excitação tem de deixar o impresso no sistema neural psi sua marca. Então, esse trilhamento é o poder que a excitação tem de deixar impresso no sistema psi sua marca. Esse é o trilhamento, tá? É complexo, né, gente, esse negócio? Vocês estão entendendo? Eu acho que Eu achei complexo também, porque tem muita informação, Tati. A gente tem que ler o projeto Ó, e é o retomar seguinte, o teste, né? Teria... então o neurônio está cheio de energia Q nele. Ah, não, E esse sim. aí É. ele vai passar essa energia para o outro, porque essa é a tendência da energia, é se deslocar, se circular dentro do aparelho psíquico. Para isso, não pode acontecer de maneira livre, porque o neurônio ele tem a tendência a ficar com menos energia. Então, tem o que entre um e outro? A barreira de contato. Essa barreira de contato é como se fosse comporta, que permite ou não determinada passagem de energia. E aí, essa passagem de energia do neurônio para o outro, que o Lacan chama que Freud chama de trilhamento, deixa marcas na memória. De maneira simples, é isso. Até aqui. Aí, então, por exemplo, ele tem. E a barreira de contato, ela fecha de um lado e ele consegue passar pelo outro. Esse é até o desenho que o Freud faz aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. E pensando uma bobagem aqui, fiquei pensando o quanto que essa energia não é tentada ser segurada, equilibrada, barrada, até chegar É, ao ponto do indivíduo surtar no real mesmo. ó, tá vendo aqui? Então, por exemplo, ele teria que. Se a barreira de contato fecha aqui, ele abre outra e vai. Ele vai tentando. Até conseguir. Ah, Até conseguir. é, Movimentar essa energia. Está na página 367 do projeto. Aí, quer Maia dizer, também falou, né? Acontece a barreira, ele se vira e acha outro Acha caminho. outro buraco. E aí a gente pode pensar também nessa energia que não cessa de ser energia, a pulsão, né? É a Não é? pulsão. É o que depois que ele vai desenvolver lá na frente, né? O embrionário da pulsão aqui, esse QN, é, esse endógeno que ele diz, né? Que é produzido pelo próprio organismo. Porque tem no neurônio pi, o neurônio pi é o estímulo externo. E o neurônio psi é o estímulo interno, essa energia endógena. E ele vai deixando essas marcas, né? Esse trilhamento.
E é o que a pulsão não faz no corpo, se a gente pensar E a o corpo memória, como né? a memória, o corpo como sendo corpo pulsional, corpo de marcas. E assim, a energia conseguiu passar ali, deixou uma marca. Quando ela for passar, ela vai passar por ali. Facilitou o trilho, de novo, né? E é interessante, gente, no final do projeto, até se der tempo, ele traz um caso, Freud traz o caso Emma, que é muito interessante, que ele fala sobre uma mulher que tinha fobia de loja de tecido. E na época, ter fobia de loja de tecido era uma coisa grave, porque não tinha loja de roupa. As pessoas compravam tecidos. E ela tinha que ir na loja de tecido sempre acompanhada de uma pessoa. E poderia até ser uma criança, mas ela tinha que ir acompanhada. Aí o Freud vai perguntar para ela o porquê de investigar essa fobia. Ela se lembra que quando ela entrou numa loja de tecido, tinha dois homens que sorriram, e isso ela ficou com medo, e um deles, ela se sentiu atraída sexualmente, e ele sorriu, ela ficou com medo, a partir desse momento ela não conseguia entrar em loja mais. E aí depois em análise ela se recorda, a primeira que ela entra numa loja de doces, quando criança, e o cara sorri para ela e coloca a mão no genital por cima da roupa, ao tecido por cima da roupa. Ela não lembra dessa cena, essa cena é esquecida, e ela faz a fobia da, da loja de roupa. E aí ele sorri e tem então e a coisa sexual, né? Quer dizer, então passou por ali, deixou marcas. A energia passou, deixou marcas e que ela fez a memória de outro jeito, né? Então, assim, é muito interessante, até nessa coisa da gente entender os dois momentos, no projeto, já os dois momentos do trauma. Porque no primeiro momento, quando pega na roupa dela, ela não teve efeito. Ela não ficou com medo. Inclusive, ela volta, ela retorna na loja. Depois ela se recrimina por isso, porque ela tenha voltado. Então, no primeiro momento, não teve efeito. Quando ela vai na loja de roupa, de tecido, e o cara sorri, ela faz a fobia, recalca a primeira cena, e a partir do momento, a primeira cena tem efeito a partir da segunda. Então, os dois momentos do trauma, que depois o Freud desenvolve, já está no projeto. Então, assim, eu tentei explicar de uma maneira fácil, mas é difícil. As barreiras de contatos, neurônios psi. E aí, o que vocês acham? Vocês entenderam? Essa questão do a posteriori, né, que Lacan até coloca aqui também, né? Uhum. Disso que vem depois, que faz efeito depois, que remete ao que aconteceu antes, E né? se a gente for pegar o projeto, é esse trilhamento, né? A essa passagem Uhum, da energia de um para o outro, que deixou uhum, sua marca ali. uhum. Sem dúvida. Tem algum lugar aqui que fala dessa, a Alexandra falou da posteriori, né? Dessa coisa de voltar, de repetir, não tem? É na. Página 53, no final do penúltimo parágrafo. Lê aí para a gente, Alexandra, fazendo favor. Ele diz: acredito que o senhor, entretanto, tenha ressaltado os pontos. Ele está falando do Pontali, né? Uhum. Dos pontos para os quais dirigir-se a continuação de nossas palestras, as quais nos levarão de volta à relação entre princípio de realidade e princípio de prazer. O senhor mostrou bem o paradoxo, né, dizendo que o princípio de prazer não é suscetível de inscrição alguma numa referência biológica, mas, afinal, o mistério não é tão grande assim se observar que esse estado, de fato, é suportado pelo fato de que a experiência de satisfação do sujeito é inteiramente suspensa ao outro. Aquele que Freud designa com uma belíssima expressão que o senhor não frisou,
é uma lástima. O Nebemesh, se eu não me engano, é assim. Terei a ocasião de fazer-lhe algumas citações para mostrar que é por intermédio desse Nebemesh, né, do a Que seria posteriori, a pessoa próxima também, né? sim, como sujeito falante, que tudo que se refere aos processos de pensamento pode tomar forma na subjetividade do sujeito. Esse seria o próximo. Inclusive, embaixo tem um termo que ele usa, né? Começando depois, decursação. O que é isso? Vocês viram no parágrafo depois desse? Ah, sim, uma dupla decursação, né? Ah, é decursação mesmo? É decursação. Aí aqui está escrito assim, ó, designação de qualquer zona ou região do sistema nervoso onde fibras nervosas de um lado cruzam com o outro com o lado oposto. É isso que significa decursação. Ah, repete, por favor, Tati. Designação de qualquer zona ou região do sistema nervoso onde fibras nervosas de um lado cruzam com o lado O oposto. outro Ah, oposto. fibras nervosas, hein, De então. cruzamento. Aham, Que é cruzamento. isso que ele está dizendo aqui, que o Freud diz no projeto, né? Dessa coisa que através da barreira de contato, a barreira de contato como a comporta, que tende a fechar esse quê de energia, não permitir que passa, e a energia faz seu treinamento e tenta passar. Uhum. Muito bom. Aí ele vai chamar esse trilhamento de memória, né, Tati? A memória é a marca que esse trilhamento deixou. Ah, tá. É a marca a marca que fez a partir desse barro, como é que é? Barro, sei lá, que é o trilhamento, esse termo em alemão aí. Que esse Tá. trilhamento, aí a energia passa e deixa marcas. Essas marcas é a memória. Hum. Do ponto de vista anatômico, esse tudo que eu estou lendo é daquele artigo que eu falei para vocês, a atualidade do projeto. Eu acho ele bem didático, viu? Se vocês quiserem, assim, que eu acho que ajudou a clarear. Ah, eu Do quero. ponto de vista anatômico, cada neurônio é interdependente, ligando-se aos outros por continuidade, formando a rede de conexões. Do ponto de vista da estrutura histológica, o neurônio possui um núcleo e uma via de entrada e duas de saída, conduzindo a energia a depender de qual sistema faça parte, pode também armazenar a energia, dependendo, se for o psi ou pi, pode armazenar energia. A memória do sistema psi, formado pelo conjunto das facilitações, aí, Marielle, a sua pergunta, o que é a memória? A memória do sistema psi é formada pelo conjunto das facilitações ou trilhamentos registrados entre as barreiras de contato. Facilita o pergunto de certas direções mais em que outras, consolidando alguns vínculos neurais e afrouxando os outros. Em outras palavras, constituindo padrões por meio das associações entre os neurônios. Quanto mais quanto de energia, né, passa por um certo caminho neural, mais facilitado ele vai ficando, pois é capaz de guardar a inscrição da passagem anterior de excitação. Quanto mais a excitação percorrer o mesmo percurso, mais a tendência a se repetir. Então, isso é a memória. Então, por mais onde que passou a energia, a tendência é que passe lá de novo. Segundo Freud, a memória constitui justamente pela diferença entre as facilitações dentro do sistema psi de neurônios, formando uma rede complexa na qual as conexões são móveis e dinâmicas, produzidas a partir da conjugação das excitações endógenas e exógenas em jogo. Quer dizer, então, a partir das excitações de dentro e de fora, né? Entende-se que a disposição dos neurônios no aparelho forma uma rede conectada de modo complexo, com associações mais ou menos intensas, de acordo com as excitações recebidas do meio externo ou dentro do próprio corpo. A partir dessas associações entre os neurônios,
e os percussores de Q, nos sistemas de rede, emergem certos padrões que tendem a se repetir diante de excitação da mesma natureza. Então, acaba repetindo, quando se dá uma... Eu acho que esse exemplo da Emma aí é uma coisa que dá para a gente pensar bem, né? Que passou por ali, a excitação da mesma natureza tende a repetir. Eu acho que então eu achei essa, que eu falei da repetição, né? Está na página 56 Lê aí, do, fazendo do favor. seminário 7, que ele fala assim, esse é o fundamento do princípio da repetição. Só que eu não lembro assim, eu só peguei daqui para frente, será que vai dar para entender? Vamos ver. Esse é o fundamento do princípio da repetição em Freud, e teremos de voltar a ele. A essa agora tem uma palavra aqui que eu não sei pronunciar. Specification, o que é isso? Em inglês? Acho que é uma ação específica, não? Uma ação específica? Tá. A essa ação específica faltará sempre alguma coisa. Nisto, ela não se distingue do que ocorre no momento em que a reação motora se produz, pois ela é efetivamente reação, ato puro, descarga de uma ação. Tem? Não, ainda não está nesse ponto. Aonde que está? Está lá na página 56, que fala do No princípio de finalzinho? repetição, do seminário 7. No meio do parágrafo, Tati, mais ou menos. Aham. No finalzinho. Não sei se fugir aqui um pouco. É a última parte desse capítulo. Desse É capítulo. a última página, é. E é Eu ação acho específica mesmo, que é viu? ação específica. É, né? Então. Tá, mas enfim, eu acho que pode É isso, a continuar, repetição né? dessa... Onde que ele conseguiu, o quanto de energia, como está aqui no artigo, né? Ele diz assim, a partir das associações entre os neurônios e dos percussores de Q no sistema de rede, emergem certos padrões que tendem a se repetir diante da excitação da mesma natureza. Então, tende onde se trilhou esse quantum de energia saiu do neurônio para o outro, isso é a tendência, quando aparecer essa excitação da mesma natureza, a tendência é que se passe pelo mesmo trilhamento ali. Uhum. Agora, você acha que a gente, porque falta 4 minutos, você acha que a gente continua ou que ainda falta bastante? Eu estou na página 51 ainda A gente podia, se você achar que é legal, parar aqui, comentar sobre isso, e no próximo eu acho, porque continuar, né? eu acho que, porque assim, eu tentei trazer da maneira mais didática possível, mas é uma coisa muito biológica, difícil da gente, é, Sim, sim. Eu acho que é né? bem rico, né? Isso que você trouxe a atualidade, né? A atualidade desse assunto, né? Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho mais no próximo encontro. O que você... É, Eu queria. Pois é, porque a Tati ainda está na 51, e lá na frente ele vai falar, por exemplo, da relação do prazer, né, articulado com a realidade, né, na uhum, 54, né, que ele diz: o prazer não se articula na economia humana, senão numa relação com esse ponto, certamente deixado vazio, enigmático, mas que apresenta uma certa relação com o que é para o homem a realidade, né? E aí vem a questão ética, né, na articulação disso aí, e lá no fim ele vai falar, né, justamente dessa rede aí, do sistema FI, PSI, ele fala do PSI como sendo uma estrutura, fala. né? Acho que Na isso página aí tem muito, 54, né, ele fala sobre isso. é, tem muito pano para manga aí ainda para Eu acho discutir. também. Então, e aí a gente pode continuar, porque o próximo Eu vou, encontro, né, vai ser em agosto. Aí nós temos esse período de férias, né, eu vou agora, fazer o seguinte, eu vou baseado na mandar discussão. esse artigo, que eu acho que ele explica muito bem a questão, ele facilita muito essa questão
do sistema PIPSI e tal, que eu acho que vale a pena vocês lerem antes do próximo. Isso. Porque eu acho que é esse pedaço que eu li aqui para vocês, é todo desse artigo que eu peguei, sabe? Exatamente. Ok. Aí a gente vai voltar no dia 12 de agosto. Aí você continua e a gente também vai estar aqui com mais informações. Vamos degustar o que você falou hoje, né? Eu já li várias vezes o projeto, eu acho difícil, porque é muito biológico, eu fiquei pensando como é que eu vou explicar. E trazendo para a É. atualidade. Foi um texto legal, né? E é o que mais importante também. Pegar lá atrás e aqui. Mas aí a gente tem, então, esses minutinhos para discutir um pouquinho agora sobre o que foi falado, falar o que quiser a respeito do tema, né? Vamos fazer isso, então? Vamos. Então, gente, quem quiser começar, fica à vontade. Agora é o momento Tá. de questionar alguma coisa, né? Você fez um comentário assim sobre Sêneca, né, que traz a tranquilidade da alma. Aí você falou assim, isso a psicanálise não. Mas eu acho que se a gente se basear assim em Sêneca e pensar nessa linguagem mais psicanalítica, a gente pode pensar que a psicanálise quer a tranquilidade da alma, porque não fica nem combina falar em tranquilidade da alma, mas uma tranquilidade do sintoma, disso que não se pega, assim como a alma, que não é tangível, mas que sente-se e que está dentro do corpo. Porque não vai ter uma cura, mas pode ter uma tranquilidade. Pode Mas aí ser a gente um palavra, né? entendimento sobre o seu desejo, seria, né? Porque assim, no É, sentido é porque o que eu pensei quando mas, eu disse que não tem tranquilidade, que não tem uma educação, né? Como é que você educa a pulsão? Assim, no sentido de um, né? claro, claro, nesse sentido, mesmo porque esses filósofos tinham esses agras, onde eles transmitiam essas ideias, né? E faziam uma reflexão sobre como ter uma tranquilidade da alma. Da alma, o manual, né? Que o É, outro ele é diz, verdade. como é o nome do outro livro lá? É, Manual do Bem Viver, um negócio assim, Manual do. E só mais uma coisa, para encerrar minha fala. Eu já gostei do começo do encontro de hoje, quando você falou que Freud, de modo geral, assim, escrevia o texto, então, hora ele estava feliz, hora estava desacreditado. Porque isso me deu, assim, um alívio. É porque comigo também acontece, né? Muitas vezes a gente escreve um texto e depois que saiu já aquilo em forma de texto, já não acho que não era mais, não quero mais esse, né? Não estou mais gostando desse assunto. Ou então vou escrever mais ainda sobre esse assunto, mas eu vou elaborar de uma outra forma. E mesmo assim ele não parou. Então é interessante, eu achei interessante isso. Se Freud já pensava assim, ufa, estou no caminho. E como que ele se sentia convocado, né? É, Ele começava a escrever, e escrevia até a exaustão e depois parava, mas algo movia, né? Ele tinha que continuar, né? Eu acho uma coisa incrível, até a partir da própria análise dele, ele tecer a teoria e a prática, a clínica, eu acho algo incrível. Ótimo. Mais alguém, gente, que quer fazer alguma colocação? Porque nós temos que terminar daqui a pouquinho, por conta do horário aqui, do local Uhum. também, né? E eu também queria que a Giovana, já que ela estava falando, falasse um pouquinho sobre o nosso estudo antes do dia 12, né, Gi? Nós teremos uma complementação. Como que ficou o estudo, um novo estudo em grupo? Como é que ficou, Giovana? Conta pra gente. Assim, se você puder, fazendo um favor. Quer dizer, eu até sei como é que ficou, né? Mas você fica mais por... já entendi. Já entendi, Giz. Bondade sua. Nós duas sabemos, né, como vai ser o grupo. É assim, nós temos esse pensamento, né, de ler a Ética Nicômaco já há algum tempo. Então, Gislene e eu vamos conduzir um grupo de estudos sobre
esse livro chamado Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Por que esse livro? Porque é o que Lacan cita nesse seminário 7. Para a gente entender o que é ética, teria que a etimologia da palavra, o significado dela, então teria que ler Aristóteles, Ética Nicômaco. Então é isso que a gente vai fazer. Quando não houver, vai ser na segunda-feira, 14 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul. Quando não houver, então, os encontros do Seminário 7, haverão os encontros do Ética Nicômaco para quem tiver interesse, para quem puder participar desse grupo. Começa dia 5 de agosto, que é uma segunda-feira. Então, dia 5 de agosto, segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente vai ler o livro Ética Nicômaco. E depois de ler alguns encontros, de alguns meses, a gente pode chamar um convidado para fazer um comentário, um filósofo, mas isso a gente vai conforme a demanda também. Isso. Então, por isso que nós não vamos começar já no dia 5, o nosso primeiro encontro em agosto, né? Então, a gente vai intercalando. Segunda-feira, o seminário 7, a próxima segunda-feira, a Ética Nicômaca. Então, vai ter, assim, segunda-feira, às 14 horas, vai ser movida por esse desejo. Vai ser bem legal, tá? Estão todos convidados também, né? Agora, não é mais quinzenalmente, é semanalmente. Nós temos encontro nas segunda-feiras, às 14 horas, tá bom? E Tá tá, ótimo. obrigada, Giovana. Obrigada, Tatiana, né? Foi muito rico, como sempre, né? A gente gosta muito de ver o tanto de detalhes que você consegue enxergar nessas leituras que você faz. Se você puder postar esses textos lá no grupo para a Vou gente, vai ser colocar. muito legal. Né? Obrigada a todos que puderam estar aqui presentes nesse momento, segunda-feira, 14 horas, porque todo mundo, a maioria fala que é tão difícil, a gente está aqui. De uma forma ou de outra, né? Estamos aqui, então obrigada a vocês também, viu? Tati. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Pode Obrigada, concluir. gente. É isso. Você quer falar mais alguma coisa, Tati, sobre... Não, só agradecer mesmo. Eu vou mandar o texto lá no grupo que eu acho que ajuda. E é isso. Beijinho para todos. Obrigada, Mariana, Abraço. Boa Camille, semana. Poliana. Alexandre.